assim, na educação brasileira, a escola de classe. Uma escola para o trabalhador, para as classes subalternas, e uma escola para os que iriam ocupar postos de mando, quer na atividade privada, quer na atividade pública. De Capanema até hoje, não obstante todas as tentativas feitas, umas tímidas, outras mascaradas e outras mal intencionadas, esse dualismo só se aprofundou. Esta é a primeira razão porque a reforma Gentili da Itália, de inspiração fascista, tem a ver com a educação brasileira e com o tema deste seminário. Mas há uma segunda razão, é que um dos mais ferrenhos opositores de Mussolini, e por conseguinte da reforma Gentili, se chamava Antonio Gramsci. Gramsci morreu em Roma em 1937. 11 anos antes de eu nascer. Nenhuma importância. Com apenas 46 anos. Em 1926, já durante a ditadura fascista de Benito Mussolini, Gramsci foi preso e foi levado para uma pequena ilha de 8 km² ao norte da Sicília, logo abaixo da Sardenha, e lá ficou durante 8 anos à espera do julgamento. São desse período suas famosas cartas de cárcere, que todos nós deveríamos ler, e cadernos de cárcere, onde ele expõe seu pensamento em relação a temas como cultura, trabalho, papel intelectual do intelectual orgânico, relações entre Estado e sociedade civil e, sobretudo, sobre o papel da escola. E, particularmente, sua posição em relação à reforma Gentili, a qual eles contrapõem a ideia da escola unitária. Como vimos, a reforma Gentili havia instituído no sistema educacional italiano o dualismo, escola profissionalizante destinada às classes subalternas, aos operários das fábricas, e o clássico destinado às classes média e alta e aos que iriam ocupar postos de mando na sociedade italiana. Gramsci é radicalmente contra essa divisão. Segundo ele, a escola deve ser igual para todos, por duas razões, pelo menos. Primeiro, porque é um conhecimento historicamente produzido que não pode ser privilégio de uma elite. E segundo, porque para Gramsci, a escola tem como principal função romper a divisão de classes e oferecer condições para que as pessoas das classes subalternas possam também assumir posições de mando e de poder, quer na esfera privada, quer no mundo da política. Para isso, a escola há de ser pública, unitária, de qualidade e igual para todos. Chame-se ela o que se queira chamar. E esta é a segunda razão porque a reforma Gentili, por caminhos diversos, tem a ver com o nosso tema de hoje: escola unitária. Mas o que é então a escola unitária concebida por Gramsci? Escola unitária e educação politécnica são a mesma coisa? A atual reforma de ensino médio que está sendo implantada, eu diria, enfiada goela abaixo aqui no Rio Grande do Sul, pela dupla Tasso Azevedo, pode ser chamada de escola unitária? Pode ser chamada de educação politécnica? Quando Gramsci pensa em escola unitária, ele pensa fundamentalmente em três coisas. Primeiro, a escola unitária é uma escola que une sólida educação intelectual, tanto humanística quanto científica, educação corporal, exercícios físicos e esportes, e educação artística, porque é isso que a classe dos dirigentes fazem nas suas escolas. Segundo, a escola unitária é uma escola onde o trabalho manual integra o currículo escolar, faz parte do dia a dia do aluno. O mundo do trabalho para Gramsci não deve ser visto como algo externo à escola. Uma empresa a ser visitada, por exemplo, para ver como funciona, ou um local para se fazer um estágio, e muito menos como um mercado de trabalho. O trabalho manual para Gramsci deve fazer parte do dia a dia da escola. A própria escola deve se tornar um ambiente fabril. O trabalho produtivo torna-se assim o princípio educativo e organizador da escola. Terceiro, a escola unitária tem um objetivo:
Ao superar a divisão social entre trabalho intelectual e trabalho manual, ela deve superar o dualismo entre uma escola para trabalhadores e uma escola para dirigentes. A escola tem de ser tal que, ao sair dela, as pessoas tenham também condições de serem dirigentes e de exercerem profissões de prestígio social, e não apenas disputarem uma vaga num emprego assalariado e subalterno, ou nem isso, como diria o Ney, né? Estamos preparando para a exclusão. Corolário dessas três proposições é que a escola deve ser igual para todos, de forma a romper com o monopólio da cultura e do conhecimento, privilégio da burguesia. Aprofundando o conceito marxista de politecnia, Gramsci entende que a escola unitária é aquela onde a criança, sobretudo a criança pertencente à classe trabalhadora, pode aprender a desenvolver-se em todas as dimensões: intelectual, corporal, artística, política e prática, mente, coração e mãos, ciência, técnica e arte, de tal sorte que ao final do percurso educativo, o filho do operário, o filho do camponês e o filho do burguês tenham as mesmas condições e as mesmas chances na vida. Aí está para Gramsci a função revolucionária da escola, qual seja a de minar pela base a divisão social entre os que fazem o trabalho e os que pensam o trabalho. O trabalho como princípio educativo. Nessa escola unitária, assim como concebida por Marx e sobretudo por Gramsci, o ensino é indissociável do trabalho. Tanto para Marx quanto para Gramsci, o trabalho é a essência do homem. O trabalho não só permite a sobrevivência, o trabalho transforma o homem constantemente, cria relações, constrói sua identidade. Em certo sentido, podemos dizer que o homem é fruto do seu trabalho. O homem é aquilo que o trabalho fez dele. Na sociedade em que vivemos, e se o trabalho é alienado, certamente o homem será alienado. O trabalho é alienado e alienante na sociedade em que vivemos. Alienado nos meios de produção, alienando o planejamento da execução, o trabalho acaba alienando o próprio homem. Aí está a função da escola unitária: juntar novamente o trabalho intelectual e o trabalho manual, o fazer ao pensar, o planejamento à execução, o esforço ao prazer de ver a obra concluída e realizada. Numa palavra, ciência, técnica e arte. A escola que separa o fazer do pensar será sempre uma escola alienada e alienante. Mas como seria possível transformar a escola num ambiente fabril? Em outras palavras, de que forma seria possível concretizar na prática, no dia a dia da escola, a proposta do trabalho intelectual misturado com o trabalho manual? Enfim, do trabalho como princípio educativo? Em primeiro lugar, é preciso distinguir entre educação para o mundo do trabalho e preparação para o mercado de trabalho. São dois conceitos diferentes. No Jornal Nacional de terça-feira passada foi apresentada uma matéria em que a escola é vista como uma instituição que está falhando na preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Atenção! Para esse tipo de mídia e para alguns dirigentes traidores do seu passado, a finalidade da escola pública é preparar mão de obra para o mercado de trabalho, ou para a exclusão, diria eu. Nessa mesma matéria foi entrevistado o professor da Universidade de Brasília, que teve a cretinice de reforçar a ideia da reportagem, dizendo que a escola realmente não ensina nada de útil, e por isso os jovens ficam desempregados. Tem que ensinar como você bate o dedo no computador. Ou seja, a culpa dos jovens não saberem fazer o que os empresários esperam que eles saibam fazer, é culpa disso. A culpa disso é da escola. Resultado: sem ninguém ficar vermelho, a escola pública acaba rebaixada a uma mera agência de treinamento de mão de obra para o mercado de trabalho. A escola, preocupada em preparar para o mercado do trabalho, está colocando o trabalho fora da escola. Está pensando na empresa, está pensando no estágio, está totalmente subordinada às demandas e às expectativas do mundo empresarial.
Essa escola que prepara para o mercado de trabalho jamais irá questionar se as relações que se estabelecem no atual modo de produção são justas ou não. Seus valores que informam esse mundo são os mesmos valores que a escola deve procurar infundir no jovem. Claro que essa escola não vai perguntar isso. Na escola que prepara para o mercado de trabalho, os alunos devem organizar seminários, fazer relatórios, visitar empresas, entrevistar empresários, tentar descobrir o que eles esperam de um candidato ao emprego. Ou seja, o mundo do trabalho está fora da escola. Nesse sentido, quanto menos formação geral, quanto menos pensamento crítico, melhor. Se precisar, ele vai aprender a pensar na empresa, mas não para discernir entre o justo e o injusto, entre a solidariedade e o individualismo, entre o que humaniza e o que desumaniza, mas sim entre o que dá mais lucro e o que dá menos lucro, entre o que aumenta e o que diminui a produtividade, para inventar um novo processo que torne a empresa mais produtiva, mais lucrativa. E aí a seleção se faz no interno da própria empresa. Aqueles que se subvertiram essa lógica vão subir rapidamente. O que seria então educar para o mundo do trabalho? Como vimos, para Marx e para Gramsci, o trabalho é a essência do homem. O homem se constrói, se define pelo trabalho. O trabalho, portanto, é indissociável da vida humana. Daí porque a verdadeira educação não pode ignorar a realidade do trabalho. Mas é claro que nem todo trabalho é educativo, na medida em que nem todo trabalho é humanizador e humanizante. E para ser educativo, o trabalho há de ser humanizador. Mas como transformar a escola num ambiente de trabalho humanizador e desalienante? Em primeiro lugar, eu preciso dizer com todas as palavras, é impossível transformar a escola num ambiente de trabalho humanizador e desalienante se as próprias relações das pessoas que formam a comunidade escolar são desumanizadoras. Se a gestão escolar for alienada, e sobretudo se o próprio trabalho do professor for alienado. Esse é o primeiro grilhão que precisa ser rompido, o grilhão da alienação, dos que trabalham na educação, dos que fazem sem saber por que estão fazendo. Em segundo lugar, precisamos começar a entender que dentro de uma escola tudo é trabalho. Direção é trabalho, os professores trabalham, os funcionários trabalham, os alunos também trabalham, porque o estudo também é trabalho. E quais são os princípios que devem informar uma comunidade de trabalho que pretenda ser educativa e que pretenda fazer do trabalho um princípio educativo? Não é difícil enumerá-los. Planejamento participativo, organização, distribuição de tarefas, capacidade de análise crítica e de crítica, tomada de decisão, dedicação à tarefa, convivência civilizada, utilização racional dos recursos, avaliação dos resultados, inventividade, inovação, colaboração, respeito pelo patrimônio público, valorização do coletivo. Esses são alguns dos fundamentos que podem ser aplicados em qualquer situação de trabalho que se pretenda educativo e que, uma vez incorporados, podem ser exercidos em qualquer profissão. Este, aliás, é o sentido marxista da palavra politecnia: estar preparado para diferentes artes. Poli, muitos, tecne, arte, duas palavras gregas. E o ensino politécnico azevediano, rastreando a web, a internet, em busca do documento base que foi apresentado, o referencial teórico que basa a recente reforma de ensino no estado do Rio Grande do Sul, instituído o chamado ensino médio politécnico, me deparei com um alentado artigo escrito por um professor pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rafael de Oliveira, que eu não tenho o prazer de conhecer ainda. Está aqui? Não. No artigo, o autor faz uma análise aprofundada e sistemática do documento da SEDUC. SEDUC é Secretaria de Educação. Na primeira parte do artigo, o professor discute, não vou me deter nas interessantes e lúcidas análises feitas pelo professor ao falar sobre o trabalho como princípio educativo, do trabalho como elemento organizador da escola. Quero apenas citar as conclusões do trabalho onde o autor escreve. Primeiro,
A proposta decorrente da concepção que o governo tem de trabalho como princípio educativo é contraditória com a proposta pedagógica decorrente da concepção que os autores marxistas analisados, Saviani e Gramsci, têm desse mesmo princípio em pelo menos dois aspectos. As propostas são contraditórias, pois enquanto o texto da Secretaria de Educação equaliza a relação trabalho e educação, atendendo aos interesses das classes proprietárias do mercado e do indivíduo, as propostas marxistas esperam responder às necessidades dos trabalhadores, entendidos enquanto classe que se opõe ao mercado, dominado pelos proprietários e ao indivíduo. Abstração que a ideologia liberal opõe aos homens historicamente concretos. Segundo, para Gramsci e Saviani, trata-se de uma escola que ajuda a superar a divisão de classes, que impulsiona uma consciência crítica sobre a forma historicamente existente do trabalho. A proposta do governo do Rio Grande do Sul, na proposta do governo do Rio Grande, o objetivo da educação é formar o empregado, que o ramo hegemônico da indústria capitalista exige. Não se trata de fomentar uma consciência crítica, mas ao contrário de preparar o trabalhador para enfrentar o desemprego e as jornadas extensas de trabalho sem sofrer com o estresse. Seduc, página 17. Terceiro, enquanto a escola unitária de Gramsci, que inspirou a escola politécnica de Saviani, é uma proposta que visa romper o dualismo entre aqueles que são educados para trabalhar e aqueles que são educados para governar, o ensino médio politécnico do senhor José Globes reforça esse dualismo, na medida em que diferencia o currículo e os conteúdos que serão oferecidos aos filhos da classe trabalhadora.